Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo. Olha, a gente vai ter que falar hoje sobre um assunto que a gente recebe mensagem aqui direto, né? Pô, não toca nesses assuntos, deixa essa galera pra lá. Poxa, eu só fico sabendo porque vocês divulgaram. Enfim, sobre a matéria do UOL divulgada hoje envolvendo o Luiz Henrique, no caso o Lucas Paquetá. O porquê essa matéria chega antes de um jogo importante do Botafogo na Libertadores? Porque isso já aconteceu já diversas vezes, isso não é novidade pra ninguém. Tava até conversando hoje com um amigo meu falando, esse tipo de matéria hoje o torcedor do Botafogo já encara até como chacota, porque realmente é um modus operandi muito claro, né? E a gente vai explicar porque tem um motivo muito explícito até do porquê esse tipo de situação acontece e por que o alvo é o Botafogo atualmente. Eu vou explicar isso pra vocês nesse vídeo de hoje e trazer também mais informações, claro, do Botafogo, falar um pouco da partida de amanhã e falar também das coisas boas, que é aquilo que eles não vão publicar, né? Que é a SAF do Botafogo quitando dívida, mais de 6,5 milhões pagos de FGTS do Clube Social. Enfim, essas e outras notícias do nosso glorioso eu conto pra vocês depois da vinheta. Segura aí, não sai não. Já chego agradecendo aqui aos mais de 112 mil inscritos aqui do canal Gigante Glorioso, que diariamente consomem aqui o conteúdo do GG. Também do nosso outro canal, Dois Toques, estão quase batendo aí 30 mil inscritos lá no Dois Toques também. Então a gente agradece aqui vocês que diariamente dão essa moral enorme aqui, tanto pro GG quanto pro Dois Toques. E ó, dá aquele like, que o like faz com que o conteúdo se espalhe para mais botafoguenses do Brasil e no mundo. E claro, segue aqui a gente também nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, enfim, Instagram também. Fica ligado aí porque amanhã a gente vai estar fazendo aquela cobertura ali ao redor da partida entre Botafogo e São Paulo, né? São Paulo e Botafogo pela Libertadores. Guilherme partindo já para São Paulo e aí vai estar fazendo aquela cobertura. A gente vai estar postando aí os conteúdos no Instagram também, beleza? Então você acompanha aí a gente por lá. Vamos lá, vamos começar falando dessa matéria do UOL. Bom, e o que diz a matéria do UOL? A matéria do UOL alega que o Luiz Henrique recebeu transferências via Pix de parentes do Lucas Paquetá. E associam essas transferências a casos ligados a cartões amarelos que o Luiz Henrique teria tomado em jogos do Real Betis. Mesmo não tendo nenhuma investigação em cima do Luiz Henrique. E o portal cria essas associações de que recebeu um valor do parente do Lucas Paquetá e que isso possivelmente estaria ligado à manipulação de resultados. E isso é uma acusação grave, né? Porque até para você criar esse tipo de link, você tem que ter uma coisa mais consistente. Não é o que mostra nessa matéria aqui do UOL. Não é. Se eles têm alguma coisa consistente para mostrar, não está nessa matéria do UOL, que não mostra absolutamente nada de consistente que ligue à manipulação de resultados. Não tem nada. Inclusive, o Botafogo, claro, quando vê uma matéria dessa com total cara de matéria encomendada, ele dá a sua resposta à altura, né? Eu vou ler a nota do Botafogo aqui pra gente falar mais um pouco sobre esse assunto. O Botafogo respondeu o seguinte: o Botafogo não vai aceitar mais um episódio da agenda difamatória do UOL que já dura meses. Dessa vez decidiram publicar uma reportagem na véspera do jogo decisivo contra o São Paulo Futebol Clube pela Copa Libertadores, com o objetivo claro de desestabilizar para impactar o resultado. Quais os reais interesses por trás dessa linha editorial? O clube reitera a vergonhosa postura desse veículo a cada dia mais regionalista, paulista, né, entre parênteses, e descredibilizado, que se mostra absolutamente incomodado com o recente crescimento esportivo e institucional do Botafogo. Como consta no certificado oficial expedido pela diretora jurídica da La Liga, a primeira divisão espanhola, não há investigação ou pendência jurídica desta natureza envolvendo o jogador Luiz Henrique. O Botafogo não vai se abalar. Com o seu elenco forte e unido, embarca com o apoio de sua torcida na tarde de hoje para o São Paulo, em busca da classificação para as semifinais da Libertadores. Essa foi a nota do Botafogo. E com um timing correto. Assim que saiu a matéria, o Botafogo foi lá e respondeu com essa nota ao jornal UOL. E até o próprio empresário do Luiz Henrique, o Júnior Mendonça, respondeu também, se posicionou, né? Colocou aqui, ó. O Luiz Henrique já prestou os seus devidos esclarecimentos sobre o assunto aos órgãos responsáveis. Inclusive, o caso já foi investigado e arquivado pela Federação Espanhola. O tema vir à tona num momento tão decisivo para o Botafogo e na semana de convocação para a seleção brasileira nos causou surpresa e estranheza, visto que o jogador não é objeto de investigação ou procedimento por violações dessa natureza, argumentou aqui o Júnior Mendonça, empresário do Luiz Henrique. E realmente é um fato curioso, porque, engraçado, o Luiz Henrique não tem nada a ver com esse caso do Paquetá, né? O nascimento dessa matéria, o nascimento dessa investigação, ela precisa ter algum start, ela precisa ter algum norte. Esse norte, obviamente, ele fica nas entrelinhas, né? Ele não é exposto. Porque fica muito claro para mim
quando a gente identifica que o portal que é responsável por essa matéria, ele tem seus objetivos comerciais também. Inclusive, eles fizeram uma live hoje, os autores da matéria, né, o Igor Siqueira, o Thiago Arantes e o Rodrigo Matos, para comentar, obviamente, aí essa matéria que foi publicada hoje. E o Igor Siqueira tem um momento que ele até, tentando rebater a nota do Botafogo, ele fala, poxa, o Botafogo acusando de ser uma postura regionalista e paulista, né, que colocou aqui entre parênteses. E aí o Igor dá o seguinte argumento, poxa, aqui tem 2 cariocas e um goiano. Ora, é brincadeira, é insultar a inteligência de quem está acompanhando, de quem está lendo e de quem estava assistindo, né? Porque o portal UOL é um portal voltado majoritariamente para o público de São Paulo, mais o Flamengo. O público de São Paulo, mais o Flamengo. Eu digo isso porque não é achismo meu, não é porque eu acho que é assim que funciona. É porque é o comportamento do próprio portal. Tem programas dedicados apenas aos clubes de São Paulo e o Flamengo, como mostra aí no próprio site do UOL. Toda semana, sempre às 5 horas de Brasília, o canal UOL Esportes no YouTube tem live 100% voltado para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras e o São Paulo. Nem o Santos está aqui. O Santos está na Série B, foi até retirado de pauta. São esses 4 times. Cada dia um clube diferente. Então, torcedor, você fica esperto. Live do Flamengo, segunda-feira, 5 horas. Live do Palmeiras, live do São Paulo, live do Corinthians. O público não é voltado para esses 4? Não é um direcionamento que existe para o portal? Se o público majoritário desse portal é exatamente os públicos de Palmeiras, São Paulo e Corinthians, mais o público do Flamengo, meu amigo, a gente não pode ser inocente de achar que esse portal não vai querer perder protagonismo quando chega um outro time que, diferente desses 4, tentando roubar o protagonismo no futebol nacional. Porque você coloca na sua cabeça o seguinte, você imagina um Botafogo campeão da Libertadores, ganhando qualquer título esse ano. Você só imagina. E a gente insiste em falar, em combater esse tipo de coisa aqui. Eu falo sempre, eu acho que eu até falei isso no início. A gente recebe muitas mensagens aqui de pessoas que falam, pô, não dá atenção pro UOL, pô, não dá atenção pra essa galera, só fingir que não acontece. Isso não é a atitude correta. A atitude correta é como o Botafogo fez hoje, é responder, é ir a fundo, é responder esse tipo de acusação. Como a gente teve no Leila Day, foi uma coisa patética. Antes da decisão contra o Palmeiras, aquele Leila Day foi uma situação constrangedora. A coincidência da matéria sobre John Textor, que foi majoritariamente republicada também pelo portal UOL, logo depois do 4-1, são essas coincidências que a gente trabalha no futebol. E aí vem o senhor Thiago Arantes também na live hoje do portal UOL dizer que, olha, seria quase com um eclipse a gente não conseguir colocar num timing em que não esteja próximo de alguma outra partida. Ah, pelo amor de Deus, pô, bancar essa inocência pra mim? O senhor Rodrigo Matos eu nem falar nada, porque é um debochado por si só, então a gente devolve na mesma moeda quando dá. Então a gente precisa botar na cabeça o seguinte, é um público majoritariamente voltado para Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Não sejamos inocentes. Existe uma lógica de mercado nisso, uma lógica comercial, onde o jornal ele precisa vender para essas pessoas. E quando você perde o protagonismo, como os seus 4 clubes principais perdem protagonismo, vão perdendo protagonismo, eles precisam combater de alguma forma. Precisam combater, eles precisam vender sensacionalismo, precisam vender um Leila Day, precisam vender, ofuscar quem está subindo no protagonismo. Porque senão a gente cai também na inocência de achar que é só porque o jornalista é Flamengo, e que o outro também é Flamengo, e que fulano é Flamengo, e que fulano é torcedor do Palmeiras, que é por isso que acontece. Nem sempre a gente pode ser tão inocente dessa maneira. Não dá. Não dá para ser tão inocente e não entender que existe, grana envolvida. Sabe por que existe grana envolvida? Porque o portal UOL, segundo aqui o SEMrush, ele é o 7º portal mais acessado do Brasil. Na categoria de jornal, na categoria de notícias. É o 7º portal mais acessado do país. Você pode não assistir o UOL. Eu também não tenho o costume de ler com frequência o UOL, de assistir menos, né, o YouTube. Mas atinge pessoas, cara. Formam opiniões de outras pessoas. E isso que o Botafogo fez hoje de divulgar uma nota logo depois que sai a matéria, é essa maneira de combater. Porque se você se cala, isso se torna verdade. A gente já falou isso aqui várias vezes. Esse tipo de situação tem que ser combatida. Então toda vez que tiver um jornal UOL, o portal UOL, seja qualquer outro portal que ataque o Botafogo de uma maneira indefensável, porque já passamos aqui por alguns anos absurdos do Botafogo, com situações em que o Botafogo aprontou várias coisas que a gente chegava e falava assim, a gente precisa esclarecer isso aqui. O Botafogo tá errado nisso. Cobrar o clube.
cansamos de cobrar o Botafogo aqui em diversas situações. Agora, quando chega nesse ponto, fica muito escancarado o objetivo do Portal UOL. O objetivo que é você não deixar os seus queridos perderem protagonismo. E aí eu faço até um paralelo com um filme, inclusive, que eu revi recentemente, que é o Abutre. Quem assistiu aí já até comenta aí, né? É o Nightcrawler, né? Saiu, acho que no Brasil saiu como o Abutre, com o Jack Gyllenhaal. Que o personagem do Jack Gyllenhaal, ele manipula as tragédias, né? E as situações ali para poder gerar audiência. Então, quando ele descobre aquilo ali, porque você tem uma concorrência que ele precisa chegar primeiro na notícia, e aí ele começa a perceber o seguinte: porra, se eu manipular aquilo ali, se eu chegar na cena do crime, mexer naquela cena, for o primeiro a chegar, burlar a ética e a moral para conseguir ser mais sensacionalista, eu vou conseguir mais audiência. Será que o UOL realmente está mais preocupado com essa veracidade dos fatos? Ou ele está preocupado com clique, com visualização e de não perder a sua audiência principal? Enfim, é um questionamento que a gente deixa aqui para todos vocês, mas que deixe sempre aquele alerta ligado, aquele pé atrás quando surgirem matérias como essas do UOL, porque o interesse pode não ser aquele que eles querem passar pra gente. Falando em matéria que o UOL não publica, vamos falar, claro, de uma coisa bacana, que é o Botafogo pagando aí a sua dívida do Clube Social com fundo de garantia por tempo de serviço, né, o FGTS. E aí o Botafogo divulgou uma nota oficial, um informe de gestão aqui, inclusive na fala do próprio Tairo Arruda, né? São muitos os desafios no dia a dia da SAF e na gestão do passivo do Clube Social. Conseguimos com profissionalismo e responsabilidade, trabalhando no enfrentamento da dívida histórica, né? 6 milhões e meio em dívidas do Clube Social pagas pela SAF do Botafogo. Baita notícia. Essas notícias que a gente vem vendo, a gente vai entendendo. Quem acompanha o Botafogo dia a dia, que acompanhou os últimos anos pelo menos, entende como vem modificando o Botafogo, como vem mudando a sua maneira profissional de lidar principalmente com essas situações. Então, mais um passo importantíssimo que aí, eu repito, provavelmente não vão ser divulgados por alguns portais por aí. E aí, a gente faz esse trabalho de trazer e de levar para você esse tipo de notícia, assim como o portal oficial do Botafogo trouxe, beleza? E aí, uma rapidinha aqui sobre o jogo de amanhã. Claro, amanhã a gente vai fazer aquela cobertura maior, né? Trazer aqui um pré-jogo, falar sobre como vem o Botafogo para a partida contra o São Paulo. Mas a gente já sabe que os jogadores que estavam em recuperação, o Cuiabano, o próprio Eduardo, o Júnior Santos, não viajam para São Paulo, não viajaram para São Paulo, estão ainda no processo de recuperação. A gente deve contar com eles por Brasileirão, beleza? Forte abraço a todos vocês, saudações alvinegras. Se você gostou do vídeo, dá aquele like aí, recomenda, compartilha pra galera, beleza? E deixa aqui também seus comentários, quero ver a opinião de vocês a respeito desse assunto, falou? Forte abraço, saudações alvinegras, fui!